Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo e que eu não trago vídeo pra cá, mas é porque por um bom motivo. Eu só não posso falar o motivo, mas não vem a caso. O importante é que eu estou aqui hoje pra gravar mais um vídeo pra vocês. E eu vou falar de uma coisa muito importante. Eu sei que todo vídeo eu sempre falo, é uma coisa importante, mas essa não é mais importante, mas é muito importante mesmo. Eu vim falar de uma coisa que desde que eu comecei a fazer tem abençoado a minha vida grandemente, que é a leitura da Bíblia e devocional. Eu sei que, devocional gera muitas dúvidas, porque muita gente não sabe o que é. Inclusive, quando eu me converti e alguém falou, você faz devocional, eu fiquei, me questionando o que é devocional. E aí eu pesquisei e tal, e foi bem difícil de entender o que era. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal pra ajudar pessoas que ainda não sabem o que é isso e não fazem isso, e poder mostrar como é importante essa prática na nossa vida. Primeiro de tudo, eu queria falar por que é importante ler a Bíblia. Eu sei que parece uma pergunta besta pra quem já tá há muitos anos na fé, porque a Bíblia é a Bíblia. Mas pra novos convertidos é uma pergunta muito importante. Porque quando eu me converti, eu lembro que eu me converti no final de 2019. Eu não lia a Bíblia. Eu lia, no culto. E pra mim já era o suficiente. Eu ouvia a palavra e, nossa, que bênção. Eu tô alimentada. Deus tá aqui. E, é um pensamento normal para novos convertidos, porque você ouve a palavra e já tá bem. Mas, em 2020, lá em março, no mês 3, entrou a pandemia. E aí eu fui começar a pesquisar sobre devocional e tal, e vi que só a leitura no culto não era suficiente. Até porque naquela época não tava tendo culto. E eu sabia que eu precisava ler a Bíblia de alguma forma. Eu precisava me conectar com a palavra de Deus. E foi aí que eu percebi o quão importante era ler a Bíblia. Eu lembro que naquela época, como eu não tinha outras formas de me conectar com Deus, eu tinha que buscar por mim mesma, no secreto. E nossa, eu tava com o coração queimando pela palavra. Eu acordava 6 horas da manhã todo dia e lia. Eu não conseguia levantar da cama sem fazer isso. E naquela época eu entendi porque era importante, e a percepção até hoje não mudou. Eu tenho o mesmo pensamento, que a palavra é importante. Deus, ele escreveu um livro pra nós, os humanos, os homens. Ele escreveu. E algumas pessoas podem pensar, não foi Deus que escreveu, foram homens que escreveram. E muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Mas eu não vim falar desse mérito agora, eu posso deixar para outro vídeo. Mas foi realmente Deus que escreveu a Bíblia, e ele direcionou homens para fazer esse serviço. Mas sabia que Deus escreveu uma parte da Bíblia? Ele escreveu os 10 mandamentos por ele mesmo. Ele foi lá no monte com Moisés e Deus escreveu. Mas os 10 mandamentos originais não foi de Deus, porque Moisés quebrou e depois Moisés que teve que escrever. Mas isso também é outro assunto, eu tô me desviando muito. Mas é porque a Bíblia, ela é um assunto muito complexo e muito interessante de se aprender. Eu lembro que eu tive uma aula na igreja com jovens, 2 aulas na verdade, sobre a Bíblia. E nossa, rendeu muito, foram aulas maravilhosas. E hoje eu tenho fome cada vez mais de ler a Bíblia, porque foi a palavra que Deus deu pra gente. E se a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e conhecido mundialmente, ela tem com certeza uma importância enorme. E foi a palavra que Deus deu pra gente. Foi a palavra que Deus quis que ouvíssemos e conhecêssemos. Porque sem a palavra, não tem como a gente conhecer o Deus que Ele quer que a gente conheça. Através da palavra, a gente pode conhecer os milagres que Deus fez. A gente pode conhecer as promessas, as vontades e o propósito que Deus deu pra gente, o chamado que Deus deu pra gente. Através da palavra a gente pode conhecer quem Deus é de verdade e quem nós somos.
Então, é importante ler a palavra todos os dias, porque é quando a gente ouve Deus. A gente pode ouvir Deus sim através de músicas, a gente pode ouvir sim Deus através de orações e através de profetas, mas é através da palavra que Deus sempre fala com a gente. Não importa se a gente tá em um dia ruim, se a gente tá em um dia bom, Deus sempre fala com a gente, mas a gente precisa ouvir. Por isso que é importante fazer o devocional. Devocional é um tempo que a gente separa especificamente para ficar com Deus. E normalmente os devocionais têm tempo de oração, que você ora para Deus, sabe? E claro que você ora para Deus. Você clama também por Ele na oração. Você intercede, todas essas coisas. Você adora através de louvores, de palavras. E se você fala em línguas estranhas, também é muito bom você falar isso no devocional. Ajuda muito a você aumentar a sua fé. Além de oração e adoração, também tem a leitura da palavra. E você pede, antes de começar a ler a palavra, você pede direcionamento para o Espírito Santo vir e te guiar. Abrir a sua mente e te dar entendimento. Porque quando você ora de ler a Bíblia, muda muito, porque os seus olhos são abertos. E aí você consegue entender realmente o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar pra você. Porque se você começa, só senta ali, abre a Bíblia e lê qualquer coisa, é como se você estivesse lendo um livro comum. Mas a Bíblia não é um livro comum. Por isso que não é só Bíblia, é Bíblia Sagrada. Porque Bíblia é um conjunto de livros. Mas a Bíblia Sagrada é o conjunto de livros que Deus preparou para nós. Então, tem oração, adoração, leitura da palavra e pode ter outras coisas também, mas, tipo, a forma que você se sentir bem com Deus é o tempo que você separa pra Ele, pra estar com Ele, só você e Ele no secreto. É o momento que, como Jesus falou, você fecha a porta do teu quarto e fica em secreto com o Pai. Esse momento é chamado de devocional. E é uma prática que realmente muda nossas vidas. E uma coisa que me ajuda muito no devocional é depois da oração, da adoração, eu leio a Bíblia, antes peço direcionamento pra Deus, pra eu entender. E aí tudo que eu entendo dela, eu coloco em um caderninho. Pra, tipo, alguma coisa que eu fiquei com dúvida, eu anoto lá. Todos os dias, sempre que eu leio, eu coloco lá o dia, o capítulo que eu li, e eu coloco a aplicação também. O que aquilo significou para aquelas pessoas naquela época e o que Deus está falando para mim agora. A aplicação que eu posso fazer atualmente na minha vida. E quando você anota, você consegue, pelo menos eu consigo manter bastante na minha mente. E aí sempre que eu penso, nossa, teve aquela palavra, né, aquele dia, mas eu não lembro muito bem, eu vou lá, abro o caderninho e sei exatamente o que Deus falou pra mim. E é bom você fazer esse caderninho também pra colocar suas orações, porque você sabe as orações que você fez, porque é muito comum esquecer as orações que a gente fez. Mas quando a gente tem um lugar pra anotar as orações, é muito mais fácil e a gente lembra do que a gente pediu pra Deus, do que Deus falou pra gente. E pedidos também, anotem caderninhos, é sempre muito bom. Experiências. Eu lembro que quando eu comecei a fazer devocional, era pandemia e tal, mas mesmo assim eu tinha o caderninho pra anotar experiências que eu tive com Deus. E hoje eu não anoto mais naquele caderninho, mas eu sempre que abro aquele caderninho, tipo, me vem memórias tão boas, porque eu lembro daqueles momentos que eu tive com Deus e dá uma renovada, sabe, no nosso relacionamento, no meu relacionamento de Deus. E acho que é isso. Eu sei que eu falei muita coisa e eu esperava que ia ficar um vídeo curtinho, mas maior do que eu imaginava. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é devocional e a importância de ler a Bíblia. Mas sério, gente, não tem como você ser cristão, se dizer seguidor de Cristo e não ouvir o que Ele tem pra dizer pra você. Deus sempre fala com a gente e Ele deseja isso. Ele quer passar tempo conosco. Então, do fundo do meu coração, eu peço, leia a Bíblia e fale com Deus. Ouça o que Ele tem pra dizer pra você. E foi isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilha para aquele seu amigo que também é novo na fé. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!